O quão fortes são os integrantes do bando pirata mais poderoso que já pisou nos mares de One Piece? Quais as características de cada um deles e o que são capazes de fazer? Chega mais que nesse vídeo a gente vai revirar os poderes de todos os membros dos piratas Rocks no tempo que navegavam juntos. Tem pirata com Akuma no Mi especial tão poderosa que poderia destruir o mundo, tem especialista em Haki e tem o Rocks que tem um poder monstruoso e você vai entender o porquê. Strilsen. Ele foi o responsável por guiar a Big Mom após a morte da Madre Carmel. Strilsen segue a Mama até os dias de hoje, ou seja, se ele está com ela até hoje, é óbvio que ele iria segui-la no bando dos piratas Rocks. Naquela imagem que saiu no flashback de God Valley, podemos ver que Strilsen está presente ali no cantinho, bem no cantinho. E sim, se a gente for falar em questão de poder, ele realmente está muito atrás de todos os demais. Ele tem uma resistência sobre-humana, já que sobreviveu a uma queda dura do chão do topo do bolo de Whole Cake. Ele também possui força suficiente para ficar de pé depois de uma rajada de Haki da Big Mom. E segundo Bag, ele é um espadachim que, mesmo sendo velhote, possui atributos muito elevados. Então sim, se a gente levar em consideração esses feitos, a gente não pode dizer que ele é um fracassado. Mas o motivo dele estar atrás dos demais é por conta do seu principal poder, cozinhar. Sim, Strilsen é usuário da Kuku no Mi, que é uma fruta que lhe permite transformar qualquer objeto em comida. Isso faz a gente crer que ele era cozinheiro do bando, mas se formos levar em consideração seu poder de luta, a gente pode dizer que ele não passava de um formidável espadachim, além de um belo cozinheiro, mas nada demais. Ochoco, Wang Zi. Antes a gente pensava que Ochoco se tratava de um desses cadáveres que foram revividos pelo Moria em Thriller Bark, mas não. Quando o Barba Negra se encontrou com Kobe, ele disse que o herói da marinha o ajudou muito no incidente de Rockport para derrotar o Ochoco. Ou seja, essa fala indica que o Ochoco ainda está vivo. E se ele está vivo, não tem como ele ter sido revivido pelo Moria. Nunca chegamos a ver o seu nível de poder. O que sabemos é que ele aparentemente estava dominando o Ratinoso antes do Barba Negra. Mas graças a Kobe, Tite conseguiu alguma forma de lutar com Ochoco para tomar o trono da Ilha Pirata. Já que pelo que indica, Tite precisou de ajuda de outras pessoas, de um marinheiro no caso, podemos supor que Ochoco era forte o suficiente para bater de frente contra Tite, ou pelo menos para fazer ele suar um pouco. E olha que o Tite possui duas Akuma no Mi, Silver Axe. Silver Axe foi um dos integrantes mencionados pelo próprio Sengoku quando foi apresentar os piratas Rocks aos marinheiros. Todos se assustaram ao ver que alguém como ele estava nessa tripulação. Também não chegamos a ver ele lutando, mas o que tudo indica, ele luta com um machado de aço. O interessante é que até hoje não tínhamos visto alguém tão forte assim lutando com um machado. Então, já que o Silver Axe é o maior nome apresentado com tal arma, a gente pode supor que ele seja o melhor usuário de machados em toda a obra. Capitão John. Ele também foi revivido pelo Moria e vimos ele lutando contra o Chapéu de Palha lá em Thriller Bark. O pouco que vimos ele lutando já dava pra notar que ele realmente faz jus ao seu posto do bando dos piratas Rocks. Como zumbi, ele era quase invencível e sua única fraqueza era o sal. Ele era um espadachim que carregava duas espadas, sendo possivelmente um usuário do Nitório. Infelizmente a gente não sabe muito sobre isso. A gente apenas sabe sobre sua história, que é sobre a grande busca por tesouros que ele tinha em sua época. John foi o dono de um dos tesouros que até hoje é perseguido pelo Bug. Tesouro esse que foi motivo da sua morte, pois após o fim dos piratas Rocks, John foi morto pelos seus próprios tripulantes após revelar o paradeiro do seu maior tesouro. Parece que a ganância foi passada para os seus tripulantes também. Gloriosa. Antes, a gente conhecia a Gloriosa apenas como uma velhota lá de Amazon Lily, mas hoje, após ver que ela fazia parte da tripulação dos Rocks, podemos ver que ela possuía uma aparência muito similar da própria Boa Hancock. Nunca chegamos a ver ela usando sua verdadeira força e nem sequer vimos ela lutando. O que vimos foi que lá em Amazon Lily, quando o Luffy começou a correr, Gloriosa facilmente o alcançou, chutando ele com grande força. Já que ela é capaz de fazer algo assim mesmo estando velhota, podemos supor que seus poderes do auge eram similares ou até superiores ao da Boa Hancock. E olha que a Boa Hancock é bem poderosa. Alguns até cogitam a possibilidade dela ter sido a antiga usuária da Meru no Mi. Mas obviamente que isso pode ser um tanto que impossível, afinal ela deveria estar morta para Hancock comer essa fruta. Então já descarta isso. A gente não sabe nem se ela é usuária de Akuma no Mi, mas aparentemente ela apenas dependia dos seus atributos físicos e das suas capacidades com Haki. E as mulheres de Amazon Lily manjam de Haki. E quem será que ensinou toda essa galerinha a usar Haki com tanta eficiência?
Com certeza foi a gloriosa Miss Buckingham Stussy. Hoje ela é apenas uma velha que dá ordens ao seu filho, mas nos tempos dos Rocks, ela provavelmente era uma das integrantes mais fortes do bando. Podemos dizer isso porque atualmente ela possui um clone que replica os seus poderes enquanto ainda era jovem. Uma réplica bem poderosa. E esse clone tem lutado ao lado de Vegapunk na luta contra o governo mundial. E ela possui habilidades físicas bem elevadas, visto que ela conseguiu atacar pessoas rápidas e ágeis como Lute e Caco, sem que eles percebessem. E olha que os dois são tão poderosos a ponto de terem conseguido despertar as suas frutas. E ela também tem a habilidade de gerar asas de morcego em suas costas e pode sugar o sangue das pessoas mordendo sua pele, semelhante a um vampiro. Stussy pode incapacitar rapidamente as pessoas cujo sangue ela suga, onde deixa suas vítimas inconscientes. Tudo indica que esse seja o poder de uma Akuma no Mi. Afinal, nenhum dos robôs de Vegapunk demonstraram essa habilidade, portanto é possível que ele tenha replicado esse poder da Akuma no Mi de Stussy e aplicado em seu clone, Shiki. Ele sem dúvidas foi um dos mais fortes do bando, podendo facilmente ser um dos imediatos da tripulação naquela época. Shiki simplesmente chegou a travar batalhas com Roger, sendo um dos inimigos mais formidáveis que o Rei dos Piratas teve em seus dias de glória. O poder de Shiki e da sua tripulação era tão imenso que ele chegou a ficar prestes a derrotar Roger no confronto de Edward. Mas não conseguiu vencer porque uma forte ventania tomou conta do lugar e dizimou metade da frota. Sem contar que quando o Roger foi capturado, ele bateu de frente com Garp e Sengoku sozinho. Claro que foi derrotado, mas só o fato dele ter batido de frente com esses monstros torna ele um dos mais fortes da pirataria. O que torna ele tão forte assim é o poder da Fuma Fuma no Mi, que lhe concede a capacidade de levitar não apenas a si mesmo, mas também qualquer tipo de objeto. Desde coisas pequenas como uma mesa até coisas enormes como construções e um navio de guerra. Antes, ele era usuário de 2 espadas. Suas capacidades como espadachim eram bem eficazes. Afinal, foi com elas que ele conseguiu matar diversos marinheiros e piratas ao longo da sua vida. Porém, para escapar de Impel Down, ele cortou suas próprias pernas e substituiu elas pelas suas 2 espadas. Assim, ele pôde flutuar suas espadas para levitar seu corpo, assim levitando livremente com os poderes da sua Akuma no Mi. Sem contar que esse poder de levitar foi indispensável para ele se tornar o primeiro prisioneiro a fugir de Impel Down, onde ele escapou da prisão levitando a si mesmo até chegar nos andares de cima. O bom é que ele está vivo até hoje e eu tenho certeza que quando ele der as caras, ele vai mostrar por que foi um dos únicos que batiam de frente com o Rei dos Piratas, Kaido. E aqui chegamos nos Yonkous, que mexeram bastante com o mundo após o fim dos Piratas Rocks. Todo mundo conhece os poderes desse cara. Com a sua Uou no Mi modelo Seiryu, Kaido é capaz de se transformar por completo em um dragão mítico que lança chamas pela boca. Além disso, ele também pode ficar na forma híbrida, podendo manter seu corpo padrão, porém com acréscimo de escamas de dragão, que concede a ele ainda mais força e resistência. Essa é literalmente a Akuma no Mi perfeita pro Kaido, porque naturalmente ele já é extremamente resistente e forte, e a sua resistência é tamanha que ele mostrou ser capaz de lutar uma noite inteira contra os bainhas, contra os supernovas e uma enxurrada de X1 contra o Luffy. Tudo isso só foi possível graças aos seus próprios atributos, unidos com os poderes da sua fruta que potencializa ainda mais suas capacidades. Se isso já não fosse o bastante, ele ainda é um dos melhores usuários de Haki em toda a obra. Ele possui os 3 tipos de Haki, podendo usar a forma avançada de qualquer um deles. Ele coloca toda a sua força de dragão somada ao Haki do Rei em seu Kanabu, que sempre que é usado por ele, está imbuído com uma poderosa rajada de Haki do Rei, que é o que torna seus ataques diretos ainda mais úteis e eficazes. Você se lembra daquele porradão que ele deu no Luffy lá em Kuri? Rapaz, aquele porradão que ele deu no Luffy mandou ele direto pra prisão. Big Mom. Seguindo o exemplo do Kaido, a Big Mom também é um monstro quando o assunto é força física. Diferente do Kaido, que fica mais forte com as escamas de dragão, Lin Lin depende apenas da sua resistência e durabilidade natural. Afinal, sua Akuma no Mi não potencializa seus atributos. E com a Soru Soru no Mi, Lin Lin ganha um arsenal de habilidades. E ela pode dar vida a coisas inanimadas e pode tomar a expectativa de vida de alguém, mas ela só pode fazer isso caso a pessoa tenha medo dela. Mas o grande as na manga dela são os seus homies, as criaturas que ela cria. Ela tem 3 principais armas como Zeus, Prometheus e Napoleão. Zeus controla tempestades e raios, enquanto Prometheus lança chamas em uma escala similar aos da Mera Mera no Mi do Sabo. Já Napoleão é uma espada que pode se unir com o Zeus ou Prometheus. E fora que ela criou Hera, que também é feita de raio muito mais poderosa que o Zeus. Como eu disse, ela é absurdamente forte, sendo capaz de aguentar diversos ataques das suas frutas despertadas ao mesmo tempo. Mas o que torna ela tão forte é o seu Haki. Lin Lin possui os 3 tipos de Haki, mas o principal
principal deles é o Haki do Rei Avançado. Seus socos são tão potentes com o Haki que ela foi capaz de derrubar Peijuan com um só golpe. E olha que ele é um dos mais resistentes entre os Tobirocos. Vale ressaltar que ela fez isso tudo já estando velhota. Então imagina o que essa mulher seria capaz de fazer no seu auge quando estava ao lado de Rox. Barba Branca. Newgate foi provavelmente o mais forte de toda a tripulação após o Rox. Assim como Kaido e Big Mom, ele tinha resistência, Haki e uma fruta que se encaixa perfeitamente com as suas necessidades. Ele é resistente ao ponto de aguentar centenas de perfurações e tiros mesmo estando velho e doente. Ele tem um Haki potente o suficiente para bater de frente com o próprio Roger, que era o homem que talvez tenha sido o melhor usuário de Haki na obra. E ele tem uma Akuma no Mi que potencializa ainda mais o seu poderio ofensivo, que é a Gura Gura no Mi. Uma Akuma no Mi que é dita ser capaz de destruir o mundo. O Rox tinha um tripulante bem poderoso no seu barco. Ou melhor, tinha vários, né? Newgate se torna capaz de tremer o ambiente ao seu redor, podendo causar tsunamis, terremotos e tudo que é necessário para colapsar o local em que ele está. Outra coisa muito importante são os seus socos que quebram o próprio ar. O exemplo disso foi quando ele acertou Akainu tão em cheio que afundou o almirante para baixo do subsolo com um único golpe. Ataque esse que debilitou e muito o almirante. Eu acho que se ele desse mais um soco desse, o Akainu não estaria vivo para contar história. Enfim, graças a todos esses atributos, Newgate é um dos mais fortes de toda a história de One Piece. Rox de Xebec. Apesar de ser considerado por muitos como o homem mais forte da história, não sabemos exatamente nada sobre seus poderes. A única coisa que sabemos é que ele usa uma espada para lutar. É muito teorizado por aí que ele foi o antigo usuário da Yami Yami no Mi, que é uma teoria que faz muito sentido pra mim, porque é uma teoria que eu acredito fazer muito sentido. Afinal, ele é o espelho do que o Barba Negra é atualmente, o cara que queria dominar o mundo por poder. Ele é literalmente a escuridão em meio à luz emanada por Gold e Roger em sua era. Mas independente de ser usuário ou não de uma Akuma no Mi, a gente pode dizer que ele é sim um dos mais fortes em toda a obra. O cara literalmente peitou o Roger e o Garp ao mesmo tempo. E você tem noção que ele lutou contra o pirata mais forte e o marinheiro mais forte da história? O cara é um monstro e eu tenho certeza que quando ele aparecer vai mostrar o porquê foi o homem que tornou o Garp o herói da marinha. Provavelmente a gente ainda vai ver muitas coisas sobre o Rox nos flashbacks que estão passando em meio ao arco de Egghead. E eu espero mais flashbacks no meio desse arco. Então pra ficar ligado em tudo que rola nesse bando pirata mais poderoso que já navegou pelos mares, então se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada. Aliás, se quiser saber mais sobre os Rox, está passando 2 vídeos sobre eles na tela. Essa tripulação é poderosa, mas poderoso de verdade quem tem o maior conhecimento de One Piece, que é você que está inscrito no canal. Te espero no próximo vídeo.